Bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga da Seara Espírita. Hoje, dia 22 de janeiro de 2023, iniciamos mais um capítulo nessa Seara, nesse imenso caminho que ainda há pela frente de descortinamento dessas mensagens celestiais advindas do pensamento da ciência espírita em nosso pequeno canal ABC da Ciência Espírita, que traz para você, meu irmão, minha irmã, da profundeza do nosso coração, pequena oportunidade de esclarecimento, sobretudo de debate, que possamos trazer ao sol da liberdade por trás dessas montanhas radiosas que se levaram muitos conquistadores das mentes humanas a palavra simples e convidativa da consolação prometida que Jesus nos disse há 2000 anos. E assim, meus queridos irmãos, que a gente vai ler a primeira página do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por nosso querido amado Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. A lição 78, Verdades e Fantasias. Lição essa que eu precisaria ler toda, dada a sua magnitude, como tantas outras. Diz: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus, João, capítulo 8, versículo 45. Explica Emmanuel. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito, basta encobrir a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e iludida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos dessa jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Belíssima lição
nos convidando a perceber e entender que de nada vale as capas das ilusões, as capas dos elogios, as capas das palavras perspicazes, mas o que vale é o que? É o esforço íntimo na conversão das nossas imperfeições. É o esforço íntimo na educação de si próprio. É a conversão da sua própria consciência perante as suas próprias paixões. Muito obrigado, mestre amado, por essa lição maravilhosa. E eu te convido, então, minha querida irmã, minha querida irmã, que você possa divulgar esse nosso querido pequeno canal ABC da Ciência Espírita. Um pequeno ABC em que a gente vem trazendo para você apenas algumas reflexões e que podem ser, sim, objeto da sua avaliação, da sua crítica, do seu pensamento, para que possamos nós dois, ou quantos mais, desenvolver a ciência espírita, desenvolver o espiritismo na sua plenitude, na sua tríade máxima: espiritismo, ciência, filosofia e religião. Então, meus irmãos, no capítulo anterior, a gente verificou, né, se primeira coisa, né, que a lei de Deus, né, será eterna, né, que existe uma lei de Deus, né, e que essa lei de Deus ela é eterna. Vimos também o princípio, então, de que a lei de Deus ela precisaria estar o quê? Naturalmente na mente dos homens. Portanto, facultou Deus a possibilidade de todos os homens conhecerem a lei de Deus. Então, esse é um princípio fundamental. E o terceiro princípio que a gente viu é um princípio de o amor que Jesus trouxe, né, da prática do bem, um princípio pelo qual deveremos fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é um princípio fundamental, uma regra de proceder, e Jesus veio aqui estabelecer uma nova ordem, uma nova exemplificação de prática dessa lei natural, de amor e de prática do bem. Agora vamos entender o que é de fato uma lei natural. Como diz aqui a pergunta 614, né? Perguntada aos espíritos, o que se deve entender por lei natural? A resposta: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E, então, na realidade, assim, só para recapitular, a gente está buscando entender o princípio da unidade da lei natural. E aí a gente já viu, então, a primeira coisa que a gente precisa é entender que a lei natural é isso, né? É uma regra de proceder, né? Uma busca verdadeira e uníssona para a felicidade. E indica o que o homem precisa fazer e o que ele precisa deixar de fazer. Isso é a compreensão, isso é entender a lei natural. E aí se pergunta, né? Será que é para o mundo inteiro, para o universo inteiro, as leis divinas para todos os mundos? Está na pergunta 618. A resposta dos espíritos: a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Olha só, a gente já vai vendo aí o que? Um princípio de unidade. Ou seja, que a lei natural ela é para todo mundo, mas ela vai se adaptando
de acordo com a necessidade e o grau de progresso das pessoas e dos mundos, que são os celeiros para aquelas almas, para aqueles espíritos que vão lá desempenhar as suas ações de progresso. O que a gente pode dizer, então, que é a lei natural? A lei natural, né, é a lei de amor e organização maior dos seres e fenômenos do universo. Ela existe de toda a eternidade, ao qual a humanidade deve caminhar para compreendê-la e praticá-la. Então, essa lei maior de amor e organização, ela está presente o quê? Na justiça divina, está presente no progresso, está presente nas relações do espírito e matéria, está presente na reencarnação, está presente nas relações das pessoas, no casamento. Tudo isso faz parte de um modelo de amor e organização de todos os seres e de todos os fenômenos. E então é necessário que a gente busque entendê-la e praticá-la com essa visão maior que existe uma lei natural. Gente, isso é muito importante. Então, o Espiritismo, ele trouxe o que? Essa compreensão. Que além, como diz a matéria, né, os nossos queridos irmãos cientistas, né, que a lei universal é a lei da física. Não. O Espiritismo veio trazer que a lei universal era uma lei natural que compreende toda a organização e amor da organização dos seres, das relações, das reencarnações, dos fenômenos das estrelas, dos fenômenos do nascimento das pessoas, do fenômeno da evolução dos seres. Isso é lei natural. Não compreende só uma parte, a física, compreende também a mente, a consciência. Isso é lei natural. E que a humanidade, então, deve caminhar para compreendê-la e praticá-la com o quê? Com o pensamento fundamental do progresso. E aí a gente vê as palavras maravilhosas do nosso querido apóstolo Paulo, na pergunta 1009, lá na página 570 do Livro dos Espíritos. Diz, então, o nosso querido Paulo: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Muito importante essa visão de Paulo, né? Ou seja, buscar a lei natural, né? Caminhar para essa unidade divina, tá certo? É o fim da humanidade. Agora, através de quê? De 3 coisas, né? A justiça, o amor e a ciência, combinado para quê? Para buscar uma perfeição. Não há perfeição, não há jornada de perfeição que não seja pautado pelo quê? Pela justiça dos homens, né? O amor entre eles e a ciência, o que? A caminho, né? Com o objetivo do progresso e não para a destruição dos homens. E aí a gente vai ver então lá na Gênesis, no capítulo 6, item 11, o capítulo sobre a oranografia geral, sobre as leis e forças, o princípio da unidade da lei natural. Lá era escrito assim: que princípio é esse então que a gente vai entender? Que a natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo: unidade, variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita no imenso jardim de estrelas. Então a gente vê aqui então o princípio da unidade da lei natural. Ou seja, o princípio que unidade, variedade. Ou seja, primeiro, que não há oposição e tem uma diversidade de raças,
que não há oposição em ter uma diversidade de planetas, que não há oposição em ter uma diversidade de existências. Tudo isso faz parte de uma unidade só. O que? A unidade humana, a unidade de vida, a unidade do planeta, a unidade da reencarnação. Agora, de acordo com o que? Com a necessidade de cada ser. E aí, essa necessidade vai incorporar o quê? Uma variedade de habitações, uma variedade de vidas, uma variedade de acontecimentos, para que cada um possa exercer o seu progresso, caminhando para o quê? Para uma unidade de perfeição. Então está aí claro, meus irmãos queridos, o princípio da unidade da lei natural. E aí a gente pode caminhar mais um instante para alguns exemplos, né? Então, o exemplo está na pergunta 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Resposta dos espíritos. São os mesmos espíritos que voltaram, então, à unidade do espiritual. Mas a variedade está onde? Para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e desaparição também. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Olha aí o princípio da unidade e variedade da lei natural. Todos nós, todos aqueles que vieram, né, habitar os corpos das raças nas preteridade da formação do homem aqui na Terra, na sua evolução como corpo biológico, foram espíritos. Mas eram espíritos menos adiantados? Não, eram espíritos, né, que precisavam ali ter uma variedade, uma existência necessária para o seu que na luta, na sua enxada, na sua trincheira, né, na sua urraçada da sua terra dura, um aperfeiçoamento moral e intelectual necessário ao grau de quê? Ao grau do seu aperfeiçoamento. E aí a raça humana ela é uma só, mas ela vai tender ao que? A ser substituída também por uma raça mais o que? Mais aperfeiçoada para a vivência nesse planeta, quando esse planeta começar também a se modificar. Então, com isso, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, haverá necessidade, portanto, de modificar a estrutura do corpo, e as raças então vão desaparecer, tal como aconteceu com as raças mais primitivas. Então está aí o princípio da unidade da lei natural, unidade e variedade. Um outro exemplo, se as nossas diversas existências são todas na Terra. Olha aí o exemplo da reencarnação. Pergunta 172 do Livro dos Espíritos. As nossas... Vamos dar uma paradinha aqui rapidinho, que eu moro do lado da rua. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Olha aí o princípio da unidade e variedade da lei natural. Ou seja, nós passamos por diversas existências. Isso é o que? É uma unidade. Mas o que? Essas existências não se verificam só na Terra. Olha a variedade de existência, olha a variedade de existências em outros planetas, porque elas precisam de uma vivência de acordo com o grau do aperfeiçoamento que devemos passar. E aqui é uma das mais materiais. Essa existência aqui na Terra é uma das mais materiais no universo e das mais distantes da perfeição. Olha aí o princípio maravilhoso da existência-variedade, ou seja, da unidade e variedade. Um princípio
fundamental da lei natural de Deus. E a gente pergunta, né, que por que Jesus, como Jesus se insere nesse conceito da lei natural, da unidade da lei natural? Jesus veio dar causa natural das leis de Deus, tirar toda aquela visão miraculosa, toda aquela visão de Deus como um magnânime juiz carrasco do homem. Jesus veio da causa natural das leis de Deus, exemplificando que o bem, a caridade, a cura, a vida após a morte, tudo isso são fenômenos que têm para uma lei natural universal. E ao afirmar que podíamos fazer como ele, Jesus, é porque essa lei maior está tanto nele, Jesus, quanto em nós. Olha aí a unidade da lei natural. A lei está em todos nós, mas uma variedade. Cada um tem uma possibilidade maior de praticar o bem de acordo com o seu entendimento. Cada um tem uma possibilidade maior de até levar uma cura, né? De ensinar, né? De acordo com o quê? Com o seu progresso. Então Jesus, exemplo maior de perfeição, que veio aqui na Terra para mostrar essa causa natural dessas leis. Olha aí o exemplo da grande variedade que tem. A unidade e variedade. Tanto nós como Jesus somos um só. Temos em nós uma mesma lei. Mas a escala da evolução, olha aí a variedade, tá certo? Ela mostra o quê? Que cada um é fruto do seu processo de crescimento, mas que todo o bem, a caridade, a cura, a vida após a morte, tudo isso é fruto de uma lei natural. Jesus, portanto, foi o despertar maior da lei divina, que dormitava na consciência humana. Naquela época, nas aparências doutrinárias, nas hipocrisias formais e convenções vazias do artificialismo religioso da época, e que ainda perdura. E o Espiritismo, ele veio, desvendando o véu sobre o miraculoso, dar ensinamento sobre a bandeira da razão, para que a verdadeira lei divina fosse entendida, assimilada e praticada por todos. E onde a gente verifica isso, meus queridos irmãos? Lá na pergunta 798. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Resposta: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Olha o poder que o Espiritismo traz. Então aí a gente vê o princípio da unidade. Ou seja, toda a humanidade tenderá para o quê? Para o entendimento do Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo ele está onde? Na própria natureza. O Espiritismo ele é a própria natureza das coisas, né? E aí o que acontece? Como filosofia, como ciência e como ligação a Deus. E a gente vê aí, por exemplo, diversos casos de pessoas que tentam combater o Espiritismo com canais, né? Não percam tempo, não percam esse tempo, se aperfeiçoe, não perca tempo tentando combater um que está falando, que está com um canal dizendo mal do Espiritismo, tentando aí, com o seu interesse próprio de quê? De crescer em cima, ou seja, das leis tão maravilhosas.
dissimulando o conhecimento, tentando jogar novos véus sobre a realidade futura e imaterial, futura e imortal do homem. Então, meus queridos irmãos, a unidade da lei natural é um princípio fundamental. Por quê? Porque ele estabelece um horizonte de que em tudo no homem, em todo o universo, existe uma unidade, variedade. O princípio, então, da unidade da lei natural, que estabelece que ter uma reencarnação é uma unidade, mas ela tem o homem várias existências em outros planetas, porque é uma variedade. Precisa disso para quê? Para se desenvolver. A raça humana, ela é uma unidade, mas ela vai se aperfeiçoar. Olha como tem pessoas que tentam ainda apagar, vindo pretérito com o quê? Com aquela vontade ainda dentro do seu espírito de quê? De ter sobre si aquelas mentes vazias e perdidas e dominadas por ele. Então a gente vê grandes pessoas ainda com esse pensamento. E não se engane, são pessoas presas, portanto, aos seus próprios interesses particulares. Meus queridos irmãos, meus abençoados, muito obrigado por mais esse instante de estudo. Fechamos aí, né, os princípios fundamentais, né, das leis naturais. E vamos caminhar agora para outros novos estudos, finalizando os princípios fundamentais. Uma alegria muito grande estar aqui. Espero que você tenha compreendido o princípio da unidade, variedade da lei natural, como ela é importante, como ela está presente em tudo na organização dos seres e em cada fenômeno do universo. Muito bonita essa lição. Espero que vocês tenham compreendido. Reflitam cada vez mais sobre cada lição dessa. Reflitam sobre a importância e tente conversar sobre essas lições. Se tiver alguma objeção, tiver alguma dúvida ou tiver uma melhoria, por favor, no espaço, que isso é muito importante. Então, dizer mais uma vez que todo domingo às 8 horas estaremos aqui nesse canal, nesse ABC da Ciência Espírita, trazendo uma oportunidade de disseminar o conhecimento tão maravilhoso dessa doutrina que veio revelar ao homem a possibilidade de entender as leis universais divinas e sustentando a sua ação de progresso com a razão e o amor. Muito obrigado. Jesus te ilumine nas suas lutas diárias, nas suas lutas de sobrevivência e também em todos os seus instantes de felicidade. Não despreze cada minuto de luta e de felicidade que possa ter. Que assim seja.